Deus abençoe muito vocês. Agora sim, estamos prontos para nós compartilharmos juntos o estudo da palavra do Senhor Deus. O título da mensagem dessa noite é Deus responde às nossas orações. E o texto que eu queria convidar você para nós abrirmos está no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, o capítulo 5. Tiago, capítulo 5, está um dos textos mais conhecidos que fala a respeito de oração que a Bíblia nos apresenta. Tiago, capítulo 5. Assim que você encontrar, nós podemos então mais uma vez orar a Deus, pedindo a Ele que Ele conceda a cada um de nós sabedoria daquilo que vamos ouvir da parte de Deus em Sua palavra, entendimento, mas principalmente poder para colocar em prática os ensinamentos que Deus vai nos ensinar por intermédio dessa mensagem. Tiago capítulo 5, a gente espera que vocês encontrem. Tiago capítulo 5. Antes de lermos então, eu queria convidar você para, assim como você está, curvar sua fronte. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai que habita nos céus, nós louvamos o Teu nome. Estamos aqui para Te adorar e parte dessa adoração consiste agora em ficar com os ouvidos alertas, atentos às palavras que não podem falhar, que são palavras que vêm diretamente da Tua palavra, a Bíblia. Eu não quero falar por mim mesmo, Senhor, até porque a minha mente é fraca, falha, e eu, assim como os meus irmãos aqui, eu sou um pecador indigno, mas o Senhor Deus pode se apoderar de mim, pode me inspirar com o poder do Espírito Santo e por intermédio desse instrumento aqui tocar naqueles que aqui vieram também para junto comigo adorarmos a Ti. Por isso, Senhor, eu te peço que a despeito de quem eu sou, que o Senhor, por misericórdia de cada um de nós, me use nessa noite a fim de que todos nós possamos sair daqui fortalecidos pelo estudo da Tua palavra. Abençoe-nos, mas abençoe-nos com o entendimento, abençoe-nos também com o poder, para que não só venhamos entender e ouvir aquilo que vem de Ti, mas acima disso sermos praticantes da Tua mensagem. Por isso nos entregamos nas Tuas mãos. Amém. Tiago capítulo 5, verso 16, provavelmente está marcado esse verso na tua Bíblia. É uma promessa, é uma afirmação da parte de Deus com relação à oração. E aqui diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou muito pode a oração de um justo. Algumas versões ainda dizem assim, por sua eficácia. O que o texto aqui está dizendo é que uma pessoa justa, ela consegue, através da oração, surtir pela oração diversos efeitos. Diversos, aqui a expressão é muitos, é mais de um. Ou seja, a oração na minha vida e na sua vida não vai produzir só um efeito. Vai produzir mais de um com toda certeza. Então, os momentos que nós passamos aqui em oração, esses míseros 10 minutos, ele com toda certeza vai surtir pelo menos um efeito. Só que o texto diz assim, não só um, são muitos. Eu não sei se você consegue ter o poder de mensurar na sua mente que o que você fez aqui é tão forte, tão poderoso, que o céu se movimentou. E que se nós confiarmos, e se nós formos de fato justos, como o texto aqui está dizendo, nós vamos conseguir consequências a curto, médio e longo prazo, consequências que nós não conseguimos imaginar o que pode acontecer através de uma oração. Não conseguimos. O texto aqui é claríssimo ao dizer que o justo consegue, através da oração, fazer muitas coisas. A oração, ela na realidade é uma comunicação que nós desenvolvemos com Deus. Não é um ato só de buscar a Deus quando se precisa ou quando se quer agradecer. É de fato um relacionamento, uma conversa, uma comunicação estabelecida com
o altar do Senhor Deus com o trono de Deus nos céus. A oração é um meio através da qual nos aproximamos de Deus, expressando nossos sentimentos, nossas necessidades e buscando a orientação de Deus. Na oração nós conseguimos ter essa comunicação que nós temos uns com os outros. Quando você conversa com a pessoa que está sentada aí do seu lado, seu amigo, seu familiar, seu parente, a pessoa que você ama, você não só fala com ela quando você precisa de alguma coisa. Você fala com ela a respeito de tudo. Se você fala com ela a respeito de tudo, você sabe orar. Porque é assim que nós oramos com Deus. É isso que é a oração. Só que muitas vezes, Deus atende às nossas orações, mas não da forma ou no tempo em que nós esperamos. É sobre isso que nós vamos ver. Hoje eu e você vamos analisar alguns exemplos da Bíblia sobre orações que são atendidas e refletir um pouquinho sobre como Deus responde aos pedidos que fazemos. Culto de oração, uma certa vez eu ouvi falar que ele deveria de ser culto de agradecimentos. Mas nós desenvolvemos um hábito de pedir mais do que agradecer. Até porque, se eu for perguntar para você, passando o microfone, lhe perguntando sobre o que você pode agradecer hoje, nossa mente vai devagar e a gente vai ter dificuldade de tentar perceber as coisas que Deus já fez na nossa vida para poder agradecer. Até porque Deus, ele faz coisas grandiosas na vida daqueles que o buscam, mas os maiores atos de Deus na vida daqueles que o buscam não estão nas grandes coisas que ele faz, mas nas pequenas. E às vezes as pequenas passam despercebidas. Um exemplo disso, você pode respirar bem fundo, você tem saúde para isso. Você hoje está vivo, está aqui assistindo um culto, você talvez esteja cansado, se está cansado é porque trabalhou, passou um dia em atividade, tem muita gente que não pôde fazer nenhuma das coisas que você fez. Então, nós temos motivos o suficiente para agradecer. É a nossa mente que não está acostumada a ter uma mente grata, um pensamento grato com relação às coisas de Deus. E aí pedir se torna muito mais fácil. E geralmente as nossas orações se resumem mais em pedir do que agradecer. E como pedimos muito, temos a sensação de que Deus responde pouco. E é isso que nós vamos ver. Quando Deus responde, como? Qual é o tempo? É sobre essas coisas. Nós vamos explorar como Deus responde às orações, qual é o tempo de resposta e como confiar na sua sabedoria, esperando sempre o melhor de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel nesse momento. 1 Samuel, nós vamos ver um exemplo de alguém que orou a Deus e esperou o tempo de Deus agir na sua vida. 1 Samuel, o capítulo 1. 1 Samuel, o capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. Nos diz assim a partir do verso 9. E sucedeu que, andando ela, orando perante o Senhor, Eli observou a sua boca, mas Ana falava no seu coração, e somente os seus lábios se moviam, e a sua voz não se ouvia. Veja, Eli, o sacerdote do templo de Deus, estava ali no templo, e Ana estava diante do templo, e ela andava para um lado e para o outro, e a boca dela ficava se mexendo, mas não saía som nenhum. Só que o texto bíblico diz, Ana falava no seu coração, e somente seus lábios se moviam, e a sua voz não se ouvia. Ela estava orando a Deus em pensamento, mas a voz dela estava o quê? Articulando. Eu já algumas vezes eu falei aqui para vocês o seguinte: nós precisamos desenvolver métodos para a gente se concentrar na nossa oração. Eu, por exemplo, eu gosto de me sentar lá na minha cadeira, na minha mesa, e bem sentadinho, confortado. Aí eu boto uma musiquinha de fundo, eu consigo com a música, orando em voz baixa, assim, sussurrando, eu consigo me concentrar na oração e os meus pensamentos não se divagam. Foi basicamente isso que Ana fez.
Ela começou a andar para um lado e para o outro, diz aqui, e a gente vai ver o texto, que o texto diz que ela estava aflita. Muitos problemas, muitos sonhos, muitas coisas para alcançar, mas ela estava ali, no pensamento. A ponto de o sacerdote pensar que ela estava embriagada. Olha o que o texto diz. E Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Para de beber, foi isso que ele falou para ela. E Ana respondeu dizendo: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aqui o texto é claríssimo ao dizer que Ana estava aflita, atribulada, angustiada de espírito. E ela diz assim: é a minha alma que eu estou agora nesse momento derramando ao Senhor Deus. E aqui eu já posso tirar uma pequena aplicação para mim e para você. Diante das dificuldades, das tribulações, das angústias que a gente possa sentir ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo da semana, quantas vezes a gente fica alimentando essas angústias? Por que não fazer como Ana desenvolveu o hábito de se derramar diante de Deus e falar o que está sentindo? Falar o que se quer, falar o que se precisa. E o que o texto bíblico está dizendo é que Ana fez exatamente isso. E aí, o texto diz assim ainda: não tenhas a tua serva por filha de Belial, pois do grande número das minhas queixas e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então, até agora, veja, ela estava falando aqui a respeito das queixas, das necessidades que ela tem. O texto ainda continua, e Eli respondeu dizendo: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: ache a tua serva graça perante os teus olhos. E foi-se a mulher para a sua casa, comeu, e o seu rosto já não estava o quê? Triste. Ela orou, abriu o coração, quando voltou para casa estava como? Estava melhor. Já não estava mais angustiada. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, e no devido tempo deu à luz a um filho, e chamou-lhe Samuel, dizendo: porque pedi ao Senhor. A palavra Samuel quer dizer: porque pedi ao Senhor. O nome Samuel. Deus atendeu a oração de Ana, sim ou não? Ana não podia ter filhos, e esse era o problema dela. E naquele tempo, não ter filhos era uma coisa péssima. Não podia se dar sequência à árvore genealógica da família, aos descendentes da família. Ana não podia ter filhos. Tentava durante anos, e aqui o texto está dizendo, ela se queixava diante de Deus, aquilo tirava a paz dela, era algo que ela queria muito, mas não conseguia. Até que de tanto insistir, ela orou, e o sacerdote falou assim: que Deus te ouça. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, ela continuou fazendo as mesmas orações, insistindo no pedido, até que deu à luz a Samuel. Ou seja, Deus lhe ouviu. Esse era o problema. Ana orou com fervor, pedindo a Deus um filho, prometendo que se Deus a atendesse, ela dedicaria o filho ao Senhor. E aí nasce Samuel. Só para você saber de quem se trata Samuel. Samuel, ele é o que faz a transição do período em que só o sacerdote mandava no povo de Deus. Havia um tempo dentro do povo de Deus que só o sacerdote dizia o que é que tinha que acontecer dentro do povo, na forma como o povo se comportava como povo. E aí teve um momento em que o povo pediu para não ser mais o sacerdote, mas para que fosse um rei, como as outras nações. Então Samuel foi a pessoa que Deus usou para escolher o primeiro rei de Israel, o primeiro rei de Jerusalém, que foi Saul. E aí depois veio Davi e assim por diante. Começou o período dos reis. Esse foi Samuel, o homem que foi tremendamente usado por Deus. Agora, a oração de Ana não foi atendida imediatamente. Ela orou por muitos anos enfrentando a dor de ser uma pessoa estéril. Até que no tempo perfeito para Deus, qual foi o tempo que Deus determinou?
o tempo que precisava levantar reis. Deus precisava de um profeta para poder orientar o povo a escolher o rei melhor. Para que Deus pudesse dar um rei bom para o povo. Até isso Deus sabia. Então, no tempo certo, Deus respondeu a oração de Ana, e Ana veio então e deu à luz a Samuel. Às vezes, Deus demora para responder a minha e a tua oração. Às vezes ele demora, parece que a gente pede, assim como Ana pediu, e parece que a resposta não vem. Parece que Deus está completamente esquecido de mim e de você. Mas a grande realidade é que ele pode estar querendo que você persista no pedido, assim como Ana não desistiu. Que você insista, assim como Ana não insistiu. A oração persistente de Ana nos ensina a persistir na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem imutáveis. Ela não podia ter filhos, e tudo que ela pedia era para ter filhos, e parece que ela não teria mesmo. Mas mesmo assim, ela ignorou todos os fatos e continuou insistindo no pedido para Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a bênção que você procura do Senhor? Quais são as coisas que você entende que seria bom para você e que você está pleiteando com Deus, está pedindo para Deus há muito tempo e Deus não tem dado? Lembra da história de Ana. Pode ser que não seja o momento certo dele te dar, por isso não está te dando. E pode ser que ele esteja te ensinando a ter mais fé, a ter mais persistência, mais insistência nas coisas de Deus. Mas a grande realidade é que a maioria de nós, diante da primeira dificuldade, do primeiro obstáculo, quando um pedido não é atendido, vou pedir essa semana, vou jejuar essa semana, vou orar essa semana, e se for da vontade de Deus vai acontecer, mas vai ver, a vontade de Deus é que você ore mais, peça mais, insista mais. E eu não sei se você já percebeu isso, porque eu já percebi. Às vezes a gente pede uma coisa e fala assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Aí a gente ora pouco, pede pouco, insiste quase nada com o Senhor Deus, não recebe e fala assim, não era para ser. Passa-se 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, de repente Deus responde a oração. Não era para ser, ou a gente que não pediu mais? Ou a gente que não insistiu mais? Olha que tremendo. Essa é a história que Ana aqui está nos ensinando. Quero falar de outra mulher agora. Outra mulher que pediu para Deus e Deus concedeu. Agora em tempo diferente. No tempo de Ana demorou muito tempo. Agora, em outro tempo um pouquinho diferente, a mulher sunamita é atendida por Deus através da intervenção do profeta Elias. Eu queria te chamar para 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, o capítulo 4. A partir do verso 32 está a leitura que vamos fazer. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 32. A gente viu até agora que se Deus não está respondendo às nossas orações, não é porque é caprichoso, é porque talvez Deus tenha um propósito para isso, não é o tempo certo, mas também Deus queira desenvolver em mim e em você uma palavrinha chamada confiança. Confiança nele, de que o que ele tem para nós é melhor do que o que nós queremos para nós mesmos. E aí aprendemos a esperar, outra palavrinha poderosa. Hoje, nós, movidos aí pela a quantidade de informações que recebemos pelo celular, pelas redes sociais, a gente não está mais acostumado a esperar. Nós estamos vivendo no momento do imediatismo. É tudo para ontem. E aí, às vezes, a gente pensa e é tentado a pensar de que Deus tem que agir da mesma forma conosco. Responder às nossas orações para ontem. Mas já vimos aqui no exemplo de Ana que nem sempre Deus vai fazer isso. Temos que aprender a esperar no Senhor. Agora aqui, 2 Reis, capítulo 4, o verso 32 diz assim. Chegando Eliseu à casa, eis que o menino estava morto. Esse menino era o filho da sunamita. Eu tinha dito antes Elias, né? Mas não, foi Eliseu. Deitado na sua cama. Então Eliseu entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. O que Eliseu fez? Ele orou. Qual era a situação? Qual era o problema? Morte.
Morte é algo reversível ou irreversível? A força humana, aos olhos humanos, morte tem solução, sim ou não? Era um problema que não tinha mais solução. Aqui a Bíblia afirmou que diante de um problema sem solução, o que Eliseu fez? Fechou a porta do quarto e orou. Orou. E o texto continua e diz assim: e subiu, e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a sua boca, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as suas mãos. Estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. O menino estava gelado, morto. O que Elias fez? Respiração boca a boca, olhou no olho dele, começou a aquecer o corpo do menino enquanto orava. Foi isso que Eliseu fez. E aí o texto diz o seguinte: então Eliseu se levantou e andou pela casa para lá e para cá. Depois subiu e estendeu-se sobre ele o menino e espirrou 7 vezes. E o menino abriu os olhos. E chamou Eliseu a Gaze e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. E vindo ela a ele, ele disse: toma teu filho. Então ela entrou e se lançou aos seus pés e se inclinou até o chão e tomou ao seu filho e saiu. O que tinha acontecido com o caso impossível? Foi imediatamente respondido. Imediatamente. Interessante, essa sunamita aqui, ela aparece registrada na Bíblia como alguém pedindo um filho para Deus. Depois de um certo tempo, esse filho que ela pediu para Deus vem a morrer. Aí ela manda chamar o profeta Eliseu mais uma vez, que foi o profeta Eliseu que orou para que ela pudesse ter um filho. Esse mesmo filho morre, agora ela chama o profeta e diz: por favor, Deus me deu a bênção, mas agora Deus tomou, retirou. Mas é impossível isso. Ele entregou para Deus e orou. E confiou de que Deus iria responder a oração. E Deus respondeu quando? Imediatamente, na hora. Um caso impossível. Ela orou com fé, buscando a ajuda de Eliseu, que também orou fervorosamente por ela. Que bom que nós oramos aqui pela mãe do meu amigo. Que bom que você trocou aqui pedidos e agradecimentos. Eu tenho certeza que Deus ouviu. Não tenho dúvida nenhuma disso. A alguns Deus vai atender imediatamente. Eu tenho certeza disso. A resposta de Deus foi imediata após a oração de Eliseu. O menino ressuscitou instantaneamente. Mesmo quando estamos diante de situações que parecem sem esperança, Deus pode responder de maneira surpreendente e instantânea. Nosso pedido pode parecer impossível aos olhos humanos, mas para Deus não existe impossibilidades. Não há. Então eu não sei o quão difícil pode estar sua vida, não tenho noção disso, nem um pouco. Mas eu sei que se tiver impossível, não é momento de nós agirmos, é momento de Deus agir. Ele pode responder de que forma? Imediatamente, na hora. Imediatamente, para mostrar o tamanho do poder que ele tem, para fortalecer a sua fé, mas também porque ele ama você. Ele pode. Agora, se ele não faz, algum motivo há, e é isso que nós temos que entender. Outra pessoa que teve a sua oração respondida foi Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel tinha visto uma visão, tinha tido uma visão. Ele na visão viu que o povo de Deus iria ser oprimido por 2.300 tardes e manhãs. Daniel era um profeta. E Daniel, ao receber essa profecia de Deus, pensou, são 2.300 anos. Porque ele sabia que uma tarde e uma manhã na Bíblia representa um dia. E que um dia na Bíblia representa a um ano profético. Então ele pensou, o povo de Deus vai ser oprimido por 2.300 anos. E nós vamos continuar escravos nesse mundo. Quando Deus vai fazer alguma coisa? E a Bíblia diz que o coração de Daniel, pelo povo, começou a se angustiar. E no capítulo 9, ele ora a Deus. E olha o que ele diz aqui. Daniel 9, a partir do verso 3, nós vamos ler só um pequeno trecho. Daniel 9, a partir do verso 3, diz assim:
e voltei o meu rosto para o Senhor Deus, para o buscar com orações e súplica. Veja, diante das angústias, das dificuldades, dos problemas, ele não fez outra coisa. Não foi tentar resolver com as suas mãos. Ele primeiro foi buscar a Deus em oração. Em jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os seus mandamentos. E aqui ele começa a abrir o coração dele. E ao longo de todo o capítulo 9 de Daniel, ele vai suplicando pelo povo e pedindo para que Deus tenha misericórdia, que a profecia que ele viu, que não se cumprisse, levando o tempo que levaria. E aí no capítulo 10... o anjo Gabriel vem e fala com ele. E o anjo Gabriel diz o seguinte: quando você começou a orar, Deus me enviou para responder a tua oração, mas houve um conflito antes de eu vir aqui. Deus, a pessoa de Jesus, começou a guerrear contra o diabo para que a resposta não chegasse. O texto ali de Daniel, capítulo 10, a partir do verso 12, vai falar exatamente disso. Deus envia a resposta, mas antes da resposta chegar, havia um conflito acontecendo entre Jesus e Satanás para que a resposta não chegasse. Para que a resposta não chegasse. 21 dias levou para que o Gabriel chegasse até ele para responder a oração que ele estava fazendo. Aqui mais uma vez, diante de alguns pedidos, parece que Deus está demorando. Mas qual é a aplicação, o ensinamento que nós podemos tirar dessa situação? A gente viu, a respeito de Ana, que Deus demorou porque ele tinha que agir no tempo certo. A mulher sunamita, Deus não demorou, foi imediato. Daniel, Deus demora mais uma vez. Agora, não é porque Deus iria agir no tempo certo, é porque Deus não estava respondendo, porque estava tendo uma batalha espiritual para que a resposta não chegasse, para que a resposta não fosse entendida. E aí a angústia de Daniel, que iria ser atendida na hora, não foi, porque havia uma batalha espiritual acontecendo. Então olha o que o texto está ensinando. Talvez eu e você clamamos ao Senhor, abrimos o nosso coração, colocamos para Ele as nossas angústias, as nossas necessidades, esperamos por uma resposta, a resposta demora para vir e a gente acha que é Deus que não está dando. Não, é Deus guerreando no mundo espiritual para que a resposta chegue até nós, e às vezes a resposta não vem, porque há uma batalha impedindo que ela chegue. Que tremenda ilustração aqui que a Bíblia está nos dando. Que tremendo. Deus responde às orações, mas isso não significa que a resposta virá imediatamente. Às vezes há uma batalha espiritual correndo impedindo isso. Precisamos persistir em oração e confiança. O que para nós pode parecer demora, na verdade é Deus trabalhando nos bastidores. Olha que tremenda frase. Que tremendo. Outra oração que Deus responde, agora sem demora, está no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. É a penúltima passagem que nós vamos ler. Atos, capítulo 12. Eu quero ler com você a partir do verso 5. É uma história que você conhece. Envolve aqueles que pregam a palavra de Deus, a perseguição que sofrem por fazer isso. E aqui estava Pedro, aprisionado por ter feito a vontade de Deus. E é assim, às vezes acontece comigo e com você. Estamos decididos em fazer a vontade do Senhor Deus, mas as dificuldades ainda aparecem. E parece que nos prendem, parece que nos tornam escravos de alguma coisa. E aí aqui diz o seguinte, a partir do verso 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava fazendo o quê? Orando. Eu preciso abrir um parêntese aqui. Eu preciso. Algumas pessoas me falam isso, mas eu preciso falar para todos, na realidade, isso. Porque eu não sei se essa é a realidade de todos. Aqui o texto está dizendo que a igreja orava por Pedro. E orava por Deus
por Pedro de forma contínua. Contínua. Eu fico tão feliz quando alguém chega na porta e fala assim: estou orando por você, viu? A gente que está aqui na frente, levando a mensagem, a gente está empenhado no serviço de Deus, precisa de oração, muita oração. Vocês não têm noção da guerra que a gente enfrenta. Noção. Então, obrigado por aqueles que oram, e se você não ora, por favor, eu peço, ore por mim, pela minha família. Mas eu também peço que você ore pelo nosso pastor, pela família do nosso pastor. Pela família das pessoas que cuidam aqui da administração da igreja, da liderança da igreja. Às vezes a gente só pede por nós, né? E aí aqui o texto está dizendo: ore, igreja, continuamente por eles. E foi o que aconteceu com Pedro. E o texto continua e fala assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-se depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Ele foi liberto. A igreja estava orando para que ele fosse liberto, e o que acontece? Um anjo foi enviado e trouxe liberdade para Pedro, que estava na prisão. Você conhece a história. E foi isso que aconteceu. A oração de Pedro foi atendida imediatamente. Imediatamente. Isso não porque ele estava orando, isso porque a igreja estava orando por ele. Por isso eu disse anteriormente aqui: você não tem noção o que a sua oração fez essa noite. Os resultados que a tua oração vai ter diante das pessoas que foram mencionadas aqui. A gente não tem essa noção. Mas por amor dessas pessoas, o Senhor Deus está movimentando o universo inteiro. Por amor a você, Ele está fazendo essa movimentação. Deus pode responder às nossas orações rapidamente. Rapidamente. Em momentos de grande necessidade. Foi o que aconteceu com Pedro. Quantas vezes aqui a gente já não orou? Foi ou não foi? Chegou um pedido de oração urgente, alguém que foi hospitalizado, alguém que aconteceu alguma coisa, a gente na hora parou tudo, fez uma oração por essa pessoa, e aí, coincidentemente, naquele mesmo instante, as coisas resolveram do outro lado. Foi ou não foi? Nós temos experiências assim para contar. Quando oramos com fé, podemos confiar que Deus está ouvindo e pronto para agir. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes, Ele vai agir até de maneira que nós não esperávamos que Ele agisse. Foi o que aconteceu com Pedro. Um anjo foi enviado, libertou ele. Ele esperava que fosse assim? Ele não esperava. Ele esperava ver o anjo? Não esperava, mas ele viu. Foi algo miraculoso, grandioso demais, a ponto de estar registrado na palavra de Deus. O último texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Agora aqui uma oração. Uma oração que, diferente das que a gente viu, que foram atendidas em tempos diferentes, essa oração não foi. Mateus capítulo 26. E veja que não era qualquer pessoa que Deus falou assim: não vou atender. Não era. Era Jesus. Levou tempo. Amém. Amém. Olha como Deus é bom. 2 anos. Vocês estão vendo, gente? Isso. Olha o que diz o verso 36 de Mateus capítulo 26. Então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali. Fazer o quê? Orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai-vos aqui e vigiai comigo. Se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus ele faz um pedido de oração para Deus. Qual foi o pedido? Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, esse cálice. O que Deus fez? Atendeu? Sim ou não? Não. Deus não atendeu, mas imediatamente Deus mandou anjos, Deus mandou Moisés, Elias e Enoque para fortalecer a Jesus. Às vezes Deus vai olhar para mim e para você, não vai mandar a gente esperar. Às vezes Deus vai olhar para mim e para você, não vai estar batalhando por nós nos bastidores e por isso a resposta não vai chegar. Às vezes Deus vai olhar para mim e para você e a resposta vai vir imediatamente. Mas às vezes Deus vai olhar para mim e para você como olhou para Jesus e com o coração apertado vai dizer assim: não, mas eu vou te dar força. Você já parou para pensar que talvez você esteja passando por coisas que você não quer passar? Já está pedindo para Deus e Deus parece que não está fazendo nada. Entenda, Ele não está fazendo nada, pode ser por alguns motivos. A gente já viu aqui. Ele quer te ensinar a perseverar, a confiar nele, a esperar, a desenvolver uma fé mais genuína, mais profunda. Pode estar acontecendo uma batalha nos bastidores impedindo que essa oração seja atendida. Mas não seja tímido, confia em Deus, seja ousado, espera nele. Ele vai resolver. Miguel vai se levantar para pelejar as nossas batalhas. Ou então, ele pode estar dizendo não, porque não fará bem para nós. A vontade dele não está sendo feita. Mas ele vai dar força para a gente passar por esses momentos. Olha que tremendo. Agora o sim, a gente viu, né? No caso da sunamita. No caso de Pedro, o sim foi o quê? Imediato. Preste atenção no que eu vou falar para você. Para Deus, sempre o sim será óbvio e o não também. Sempre. Se Deus falar não, vai ser não e a gente vai entender na hora. Enquanto Deus não falar um não, alguma coisa tem por detrás. Algum plano precisa acontecer. Quando ele falar não, é não e pronto, a gente entende na hora. Mas quando ele falar sim também, sim, a gente vai ver na hora acontecendo. Na hora. Olha que tremendo é o nosso Deus. Às vezes Deus não responde aos nossos pedidos como gostaríamos. Ele nos dá a graça necessária para seguir em frente. Mesmo nos momentos mais difíceis, a oração de Jesus nos ensina a confiar na vontade de Deus. Por fim, a gente viu, resumindo essa noite, que Deus responde às nossas orações, mas nem sempre no tempo ou da forma como nós esperamos. A resposta dele pode ser imediata, a resposta dele pode ser demorada, ou a resposta dele pode ser diferente daquilo que nós queríamos. Mas sempre será perfeita. Sempre. Eu queria convidar você para nós nos colocarmos em pé, para cantarmos um hino que você sabe muito bem. Um hino que diz que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê o que nós estamos passando. E que o plano de Deus, como diz Isaías capítulo 55, verso 8, os pensamentos dele não são os nossos, os planos dele não são os nossos, mas os planos e os pensamentos dele é para que eu e você venhamos ser gigantes, um troféu nas mãos dele. Então vamos nos colocar em pé e cantarmos esse hino. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija
seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construir, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, louvado seja teu nome. O que acabamos de cantar e o que acabamos de ouvir nesse sermão é que o Senhor não nos deixará sem respostas. Ela pode demorar, ela pode ser imediata, ela pode ser diferente daquilo que queremos, mas o Senhor dará uma direção a cada um de nós. E nós louvamos o teu santo nome, porque de fato aquele que tem a ti no coração e na vida não é perdido. Não é perdido no senso mais comum da palavra, porque o Senhor dará direção a essa pessoa com um sim, com um espere ou com um não. Nós louvamos o teu nome. Obrigado. Tudo que nós pedimos é que o Senhor nos ensine a confiar mais em ti. Que o Senhor nos ensine a esperar mais pela tua ação na nossa vida. Por isso nós queremos nos entregar. Dá-nos agora uma boa noite, um bom retorno para casa, e ao desenvolvermos na nossa vida de oração contigo, que nós venhamos lembrar sempre desse sermão, de que o Senhor pode responder às nossas súplicas, os nossos pedidos de forma imediata, de uma forma mais lenta, mais devagar, ou então
O Senhor pode responder diferente do que estamos pedindo com um não, mas o Senhor dará a resposta. Confiando nessa promessa que ouvimos da tua palavra, nos despedimos da tua presença agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.